Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Muito boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Mais uma terça-feira aqui de estudos do Evangelho de Jesus. Esse Evangelho maravilhoso. Então, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Paulo, sou trabalhador voluntário da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso de Mauá. E é uma grande alegria poder estar dividindo esse momento mágico que é o estudo do Evangelho de Jesus. Então, diante dessa responsabilidade, eu rogo a Deus, rogo a Jesus que me faça instrumento desse trabalho, que as minhas palavras possam estar levando a todos o conforto e o entendimento. E que o Evangelho de hoje possa brotar a semente em nossos corações, que possa dar bons frutos. Certo? Então, nesse momento, eu convido a todos a fechar suavemente os olhos, serenar os nossos pensamentos. Vamos sentindo já a paz do ambiente, sentindo a luz que é emanada sobre a nossa casa e sobre nós. Vamos sentindo a presença do nosso anjo guardião, esse amigo tão querido que sempre está conosco, sempre nos inspirando, nos mostrando o caminho. Vamos agradecer aos médicos do espaço, a espiritualidade bendita que já se coloca ao nosso lado e derrama sobre nós o remédio que nós tanto necessitamos. Vamos agradecer a presença de Maria, que nos envolve com o seu manto político, nos trazendo paz, tranquilidade e serenidade. Vamos agradecendo a Jesus, o nosso mestre querido. Obrigado, irmão querido, pelo teu evangelho bendito e redentor. Esse evangelho que tanto nos ensina e que tanto nos conforta. Jesus, então, com um olhar meigo, nos estende a mão
e nos convida a caminhar em direção ao Pai da vida. E diante dessa luz imensa, nós espiritualmente de joelhos vamos agradecendo. Pai, obrigado pelo nosso despertar no dia de hoje. Obrigado pelas refeições que fizemos. Obrigado, Pai, pela oportunidade bendita do trabalho. E obrigado, Senhor, pela oportunidade da reencarnação. Agradecidos que somos, queremos louvá-lo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida que nós vamos perdoando os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em novas tentações. Senhor, é teu o poder, o reino e a glória para todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Que assim seja. Muito bem. Mais harmonizados, mais tranquilos, né? Vamos dar início, então, ao Evangelho dessa noite. No Evangelho de hoje, nós vamos estudar o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Né? Essa passagem está inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, 7, 8, 9 e 10. No Novo Testamento, nós vamos encontrar essa passagem no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos de 1 a 12. Tudo bem? Anotaram aí? Muito bem. Bem-aventurados é uma expressão que foi utilizada por Jesus, que, sobre o aspecto espiritual, significa felizes. Nas bem-aventuranças, Jesus faz ali uma síntese das leis morais. Leis essas que devem reger a humanidade. O Sermão da Montanha possui uma riqueza, gente, tão grande, mas tão grande, que, por exemplo, Mahatma Gandhi, que foi um grande ativista indiano e foi indicado 5 vezes ao Prêmio Nobel da Paz, ele disse assim: se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só sobrasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Tamanho, gente, é a grandeza das palavras de Jesus. O Sermão da Montanha, ele começa com as bem-aventuranças, que são os ensinamentos trazidos pelo Mestre, e que é uma síntese dos passos da iniciação cristã. Tá? Então, permitindo, assim, o processo de evolução do espírito em sua jornada terrena. Tá? Aqui, no Sermão da Montanha, está descrito todos os ensinamentos do Cristo com uma impressionante clareza e com uma impressionante cristalina. Tá? É muito fácil de entender. Os passos que o homem deve seguir para se chegar à condição de espírito puro, e todos nós vamos chegar um dia a espíritos puros. Uns vão mais devagar, outros vão um pouquinho mais depressa. Mas todos nós, sem exceção, chegaremos um dia a espíritos puros. Tá? O Sermão da Montanha, ou simplesmente o Sermão do Monte, ou as Bem-aventuranças, foram ensinamentos que foram proferidos por Jesus à beira de um lago chamado Genezaré, e numa cidade chamada Cafarnaum. Então, nessa cidade de Cafarnaum havia esse lago. E essa era uma cidade portuária, né? Uma cidade onde recebia muitas pessoas. E nessa cidade havia, assim, uma colina, um vasto morro, uma plataforma bem gigantesca, onde podia conter nessa plataforma centenas de pessoas. Então, aquele povo, sabendo que naquela tarde Jesus ia pregar naquele monte, para lá se dirigiu muita gente, pessoas da própria cidade de Cafarnaum, como também das imediações, e ali se formou uma grande multidão. A literatura, ela não fala quantas pessoas estavam ali,
mas fala-se de uma multidão de pessoas. Estima-se aí, vai, centenas de pessoas. E é interessante a gente ressaltar que naquele tempo não havia microfones, não havia caixas acústicas, né? Que pudesse assim propagar a voz de Jesus. No entanto, a voz de Jesus se propagava por aquela plataforma de forma que todo mundo ouvisse o que ele estava dizendo. E ali se fazia um presente muita gente, né? Como eu disse, centenas de pessoas. Entre eles estavam presentes os fariseus, os saduceus e os escribas. Os escribas eram os doutores da lei, né? E eles não estavam ali, minha gente, com o propósito de ganhar o ensinamento de Jesus, não. Eles estavam ali disfarçadamente para que pudessem vigiar Jesus. Isso porque o sinédrio, que se preocupava muito com os ensinamentos de Jesus, pregava o amor, a lei do amor. E o sinédrio não agia muito bem dentro da lei do amor. A lei do amor vinha atrapalhar a vida do sinédrio. Então, ele ordenou que todos os lugares que Jesus estivesse, ele deveria ser vigiado por todos aqueles que fizessem parte do sinédrio. Os fariseus quem eram? Era um povo devoto da Torá. Eles eram conhecedores das leis. Eles conheciam a Bíblia Sagrada. E foram eles que criaram todas as sinagogas, que eram os lugares onde as pessoas oravam. E também eles eram opositores dos saduceus. Lembra que eu citei ainda agora os saduceus? Então, eles eram opositores. Mas eles se juntaram com o intuito de deter Jesus. Tá certo? Os saduceus representavam o alto escalão social e econômico da sociedade judaica. E os escribas, eles representavam aquelas pessoas encarregadas de interpretar as escrituras sagradas e ensinar as escrituras sagradas a todo o povo. Mas, infelizmente, eles, na maioria das vezes, só faziam isso quando eles tinham benefícios próprios. Tá? Então, era um povo assim, muito focado neles mesmos. Mas nem todos os fariseus eram contra Jesus. Havia aqueles que admiravam Jesus e que queriam aprender a sua doutrina consoladora. Como era o caso de José de Arimateia, que era um senador judeu e era membro do Sinédrio. E um outro chamado Nicodemos, que também era membro do Sinédrio e era mestre da lei. Então, esses dois, eles admiravam Jesus de uma forma impressionante. Só que eles não se revelavam diante do Sinédrio, né? Eles tinham esse apreço por Jesus. Mas a maioria das pessoas que estavam ali naquele local eram pessoas necessitadas, pessoas carentes, né? E eles sempre esperavam ali encontrar um atendimento para alívio das suas dores, dos seus sofrimentos, tanto os sofrimentos materiais como os sofrimentos morais. E Jesus, ele, né, sentindo aquelas pessoas tão necessitadas, ele inicia o Sermão do Monte, ensinando aquele povo a conversar com o Pai através da prece. E ele nos ensina ali, então, né, a oração do Pai Nosso, onde ele fala assim: Pai nosso que estás no céu. Vejam, que ele fala que o Pai é nosso. Tá? Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, gente, como o nome de Deus é santificado por si mesmo, expressamos somente o desejo de santificá-lo em nós mesmos, pelos nossos atos, pelas nossas virtudes, pelos nossos pensamentos. E continua Jesus: venha a nós o teu reino. Então, na prece, quando nós fazemos a prece, nós nos declaramos os nossos propósitos de conquistar o reino de Deus. Nós pedimos ao Pai para que nós tenhamos condições de ser digno de pertencer a esse reino. E que então estejamos prontos para isso, para receber esse reino de Deus. De que forma que nós vamos conseguir isso? Cumprindo as leis divinas.
Só assim nós vamos conseguir. E Jesus continua: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, sejamos seres encarnados ou desencarnados, nos comprometemos ali com as leis e a vontade de Deus em todos os sentidos. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então, Jesus coloca que nós não devemos nos preocupar em amealhar fortuna material, porque o necessário, segundo o nosso programa reencarnatório, sempre nos será dado. O Pai nunca nos abandonará. Ele sempre estará ao nosso lado, ao lado de cada um de nós. E ele continua: perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E como nós todos erramos pela ignorância das leis espirituais, devemos assim perdoar o nosso irmão daquilo que ele nos fez. Né? Continua: não deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Então, gente, enquanto não evoluirmos derrotando a nossa ignorância e conquistarmos as virtudes, né, virtudes morais cristãs, não ficaremos livres dessas tentações do mundo interior. Não. E cabe a nós, cabe a cada um de nós libertar-nos dessas falhas. Tá certo? De que forma? Evangelizando-nos. Porque quando nós nos evangelizamos, ficaremos livres desses males e conquistaremos a nossa paz interior. Jesus ele fala: eu vos deixo a minha paz. A paz de Jesus é aquela paz que está dentro de cada um de nós, em busca do quê? Da nossa perfeição espiritual. E, por fim, o reino de Deus. Gente, o que nós viemos fazer nesse planeta bendito? O que nós viemos fazer aqui se não aprender a amar? Esse é o grande propósito. Por isso, Jesus esteve conosco, nos ensinando a lei do amor, para que nós pudéssemos aprender a amar. Paulo ele fala assim: o dia que o homem aprender a amar, ele não precisa mais de leis e nem do livre-arbítrio, porque o amor direcionará o caminho. Né? Olha que legal. E lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Verdade ele traz dois grandes ensinamentos. O primeiro, ele relembra os ensinamentos de Jesus, onde Jesus disse: amai-vos uns aos outros. No segundo ensinamento, o Espírito Verdade vem nos ensinar: instruir-vos, ou seja, busque o conhecimento, tente aprender, né? Busque nos livros, nas escolas, o ensinamento. Porque um povo que tem conhecimento, ele jamais será enganado. Então, no primeiro ensinamento, ele vem nos ensinar a evolução moral, tá? Que pertence ali ao domínio do espírito, né? Domínio da mente e da consciência, e pertence à parte da filosofia que estabelece as regras de condutas fundadas na noção do bem e do mal. No segundo ensinamento, ele vem nos falar da evolução intelectual. Olha que legal. Que é aquela que está relativa à inteligência, que se dá com o avanço da ciência e da tecnologia, e diz respeito ao progresso material. Então, nós precisamos desenvolver simultaneamente tanto a evolução moral como a evolução intelectual. Porque não adianta nada, gente, eu ser uma pessoa intelectual, ter os conhecimentos básicos, se eu não tenho moral para aplicar esses conhecimentos. Não adianta nada. Então, eu tenho que ter a evolução moral e intelectual. Porque o homem vive numa luta pela evolução pessoal e batalha o seu aprimoramento individual e coletivo.
tá? Em prol de todos. Nós sabemos que estamos na Terra num processo assim de aperfeiçoamento. E que o próximo, seja ele um parente ou não, é um instrumento, minha gente, para que possamos atingir esse objetivo. Então, Jesus nos ensina que a chave para entrar no reino de Deus está no outro, está no semelhante, está no próximo da gente. E é através dele que nós vamos crescer e evoluir. Então, com o intuito de nos orientar e de nos encaminhar e também nos despertar para a verdadeira vida, Jesus traz as bem-aventuranças, né? Então, e Jesus vendo aquela multidão toda em volta dele, ele subiu no monte e sentou-se e aproximou-se dele os seus discípulos. Então Jesus, abrindo a boca, ensinava, dizendo: bem-aventurados, pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aflitos, os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque encontrarão a misericórdia. Bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentirem, quando todo mal contra vós for por minha causa. Então, no primeiro momento evolutivo do homem material, é preciso perceber que existe nele algo muito mais do que a matéria, do que se conhece na matéria, que é o nosso espírito. O corpo físico é passageiro. Ele é só uma veste para o espírito cumprir a sua evolução aqui no planeta. Tá certo? E Jesus nos fala aí que existe um mundo que não é matéria e que é algo que muita gente não conhece. Nesse instante, minha gente, inicia-se aí a evolução espiritual. Então, todas as bem-aventuranças, percebam que todas elas, Jesus as coloca no futuro. Ele nos fala que nós seremos felizes no futuro. Bem-aventurados, felizes, tá? Então, seremos felizes no futuro. E Jesus nos fala aí, então, né, através desses ensinamentos, ele nos fala da construção da nossa felicidade. E para fazer essa construção, minha gente, nós temos que ter alguns ingredientes especiais, alguns ingredientes específicos, como, por exemplo, a mansidão, a afabilidade, o amor, o perdão, a pacificação, são ingredientes excepcionais para que nós possamos crescer espiritualmente. E Jesus, ele sabia e sabe que nós estamos carentes desses ingredientes preciosos, né? Ele sabia disso. Por isso que ele nos ensina, minha gente, a necessidade da nossa mudança, da nossa transformação. Gente, não é o outro que tem que mudar. Se o outro ele é assim, é ele. Mas se eu sou assim, eu tenho que mudar. A transformação tem que acontecer aqui, dentro de cada um de nós. Tá certo? Chico Xavier, ele falava assim: no mundo, a fórmula para encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de um litro de amor. Palavras do Chico, né? Palavras sábias, né, gente? Então, gente, nos próximos evangelhos,
que nós vamos fazer, que acontece todas as terças-feiras, às 20 horas, nós vamos estudar detalhadamente cada uma das bem-aventuranças. É muito importante a gente estudar as bem-aventuranças, porque ali é a síntese para que a gente possa viver bem, compreender melhor as coisas, tá? Então, eu deixo aí o convite a todos, né? São aproximadamente 9 bem-aventuranças, tá? E nós vamos iniciar na próxima terça-feira, com a primeira bem-aventurança. Vamos tentar trazer ela de uma forma detalhada para que a gente possa compreender melhor. Tá bom? Então, o convite fica aí para todos, tá certo? Então, vamos nesse momento, fechando os nossos olhos mais uma vez, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por essa luz maravilhosa que Ele derrama sobre nós, por esse consolo que Ele nos dá nesse momento, que essa luz curadora possa passar pelo nosso corpo como um scanner, corrigindo todos os defeitos celulares, deixando o nosso corpo assim saudável. Nós vamos te rogando, Pai, que essa luz possa chegar à mente dos dirigentes de nações, principalmente dos países que se encontram em guerra, em conflito. Permita, Pai, que essa luz chegue àqueles que perambulam pelas ruas sem um teto para morar, que essa luz possa saciar a fome, possa ser o cobertor dessas pessoas. Que essa tua luz bendita, Pai, possa chegar às penitenciárias, aos hospitais, em cada leito de dor, aos manicômios, aos asilos, aos orfanatos. Nós te pedimos, Pai, que essa luz também chegue nesse momento na casa dos nossos familiares e que lá possa tocar cada coraçãozinho, despertando ali o amor, a compreensão e o perdão. Permita, Pai, que um pouco dessa luz fique conosco, para que sejamos fortes, perseverantes na nossa transformação interior. Querido Pai amado, nós te rogamos que um pouco dessa luz fique lá na casa Paulo de Tarso, onde ela possa ser vista ao longe como um farol, representando ali, Pai, um pronto-socorro espiritual. Obrigado, Senhor, e obrigado a Jesus. Graças a Deus. Assim seja. Eu quero agradecer a todos pelo carinho, pela paciência, desejar a todos uma semana maravilhosa e que a paz do Mestre Jesus permaneça em nosso coração. Uma boa semana a todos e uma boa noite mais uma vez. Muito obrigado.